Qual o plano de saúde que cobre home care? Essa é uma pergunta bastante corriqueira na internet e eu vou responder para vocês hoje qual é o tipo de plano de saúde que deve cobrir a internação em domicílio que a gente chama de home care. Deixe-me apresentar para você, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado e especialista em plano de saúde, autor de livro jurídico, professor de pós-graduação e meu objetivo aqui é te contar tudo aquilo que o seu plano de saúde não quer que você saiba. O home care ele deve ter cobertura obrigatória naqueles contratos que possuem a segmentação, por exemplo, hospitalar. Então a gente tem que pensar, vou voltar. Olha, a primeira grande questão que a gente tem que pensar aqui é fazer uma diferenciação, é entender o seguinte, o que você está buscando que você chama de home care? Porque um plano de saúde ele está obrigado a custear todos os serviços técnicos que foram indicados para um paciente e que precisam ser ministrados em ambiente domiciliar. Então vamos colocar o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tenha um beneficiário de plano de saúde, um paciente que não tenha mais mobilidade e ele precisa, então, de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, por exemplo. Eu tenho como deslocar esse beneficiário até um ambulatório para fazer o tratamento lá? Não tenho como deslocá-lo. Se eu não tenho como deslocá-lo, eu não estou falando que é uma comodidade, né? É diferente de eu dizer assim, preciso fazer fisioterapia, mas eu quero que o plano de saúde mande alguém aqui na minha casa fazer. Não é isso que a gente está falando aqui. Isso seria um abuso. Né? A gente está falando de uma necessidade, de um imperativo clínico. E nessa situação, a gente tem que pensar, quando é que um plano de saúde custearia fonoaudiologia, fisioterapia ou terapia ocupacional, por exemplo? Que tipo de plano de saúde cobre isso? São aqueles contratos de planos de saúde que têm a segmentação ambulatorial. São aqueles contratos, por exemplo, que cobrem consultas e exames, não são? Então, o plano de saúde que vai poder cobrir a internação em domicílio é esse. Mas a operadora está dizendo que meu contrato não prevê esse direito. Não existe contrato no Brasil que eu conheça que preveja isso regularmente. Não existe. Mas a interpretação que a justiça tem feito de casos como esse não tem nada a ver com um contrato, tem a ver com a lei. Tendo a segmentação contratada, por exemplo, nessa situação ambulatorial que eu mencionei, pode ter cobertura pela operadora de plano de saúde. Aí você pode me falar assim, não, mas o meu caso, o caso que eu estou buscando, a sua orientação aqui nesse vídeo, é para uma substituição de internação, é para um cuidado, por exemplo, de enfermagem, sei lá por quantas horas, 24 ou 12 horas, porque isso fica a critério médico, de acordo com as particularidades clínicas do paciente. Essa é a pergunta assim também, tá? E aí, nesse caso, eu repetiria para você a mesma pergunta que eu fiz. Vamos pensar juntos aqui. Eu quero que você use o seu raciocínio agora para me responder isso. Eu disse para você que o que importa é a segmentação do contrato. Então vamos lá. Quais são os planos de saúde que cobrem internação em hospital? São aqueles que têm a segmentação hospitalar. Olha, na carteirinha está lá, segmentação hospitalar. Se cobre internação hospitalar. São esses os contratos também que serão destinados a cobrir a internação do paciente, a substituir a internação do hospital pela internação domiciliar. Aí você pode me perguntar, mas que cuidados vai ter? São os cuidados técnicos prescritos pelo médico. É muito importante a gente ter a clareza de que um plano de saúde cobre cuidados técnicos, porque eu vejo isso até dentro da pós-graduação, por exemplo, muita gente falando assim para mim, um plano de saúde deve pagar cuidador. E eu digo assim, cuidado com isso, porque assim, a gente tem que pensar que um cuidador é um leigo. Um plano de saúde ele está obrigado a cobrir serviços técnicos. Então, deve ter uma justificativa médica de quais são os cuidados técnicos que esse beneficiário deve ter. E tendo esses cuidados técnicos, você vai poder fazer a solicitação disso para o plano de saúde. É só a gente pensar o seguinte, um bebê precisa de um cuidador o tempo todo, né? Para botar para dormir, para dar banho, para higienizar, para tudo. O plano de saúde paga? Não paga babá para a criança, né? Não teria sentido técnico. A gente está falando da mesma questão aqui basicamente.
tá? Pode ter alguma exceção daquilo que eu estou dizendo que a gente teria que discutir, e aí só entendendo o seu caso e a sua particularidade, então tem que falar com um advogado especialista em plano de saúde, mas cuidado técnico prescrito pelo médico com justificativa deve ter cobertura de um plano de saúde. Não deixa de falar com um advogado experiente em tratar de temas como esse, a fim de que você tenha a melhor orientação ao seu caso. Não se fie, não se filie a essas questões de o plano de saúde disse, então não tem direito. Vai conversar com um advogado especialista em plano de saúde para você poder entender essas particularidades todas. Que tudo fique bem por aí, muito sucesso para você e até o próximo vídeo.